nobres colegas de tela, nossa qualificadíssima audiência, sempre uma honra estar aqui participando com vocês. E hoje um tema curioso, interessante e que permitiria que nós nos estendêssemos aqui alongadamente numa discussão ferrenha sobre as causas da hipocrisia. Eu tendo, claro, a concordar com o Eduardo na delimitação que ele fez nas duas principais razões para um cenário de hipocrisia reinante, como a gente vê hoje. O cenário da desinformação, do desconhecimento, da ignorância, que é justamente a justificativa para a hipocrisia vinda daquele indivíduo que não consegue alcançar a dimensão das suas ações correlacionadas às suas ideias, de modo que aceita muitas vezes duas posturas que são antagônicas simultaneamente, porque simplesmente não consegue identificar que elas são não só contraditórias, como mutuamente excludentes. Então ele acaba pensando de um jeito e agindo de outro, ou porque não consegue identificar que está fazendo isso. Existe uma corrente forte sobre isso, existe uma parcela gigantesca, inclusive, né, significativa, da população, e aí falando especificamente de Brasil, que age desse modo, e não raro esses ficam, inclusive, nervosos quando tem a sua hipocrisia demonstrada, né, quando são questionados sobre como conseguem fazer aquilo. Então, essa é uma das causas determinantes, sem nenhuma dúvida. A questão do caráter é muito óbvia, é aquele indivíduo que age de uma maneira hipócrita, de uma maneira demagógica, porque está recebendo alguma vantagem para isso. E aí nós temos muitos, né, temos muitos que são, inclusive, grandes formadores de opinião na velha mídia, que atuam desse jeito, transmitem ideias como donos da verdade, como arautos da moralidade, e que por trás dessas ideias estão ali escondidos interesses que são bastante pessoais e muitas vezes irreveláveis, né? Eles não podem ser revelados porque são interesses não muito nobres, por assim dizer, né? Para dizer o mínimo. Então, esses também são muito fáceis de identificar, né? A hipocrisia interesseira, essa é muito, muito forte. Mas eu destacaria aqui, Eduardo, senhor presidente da noite, ou senhor relator da noite, perdão, com mais pedindo vênia, né, a Vossa Excelência para isso, que seria mais uma causa, que é a afetação de virtude. Eu percebi muito isso nas eleições, principalmente passadas, e aí sem querer adentrar um tema político, né, sem querer aprofundar essa discussão para o aspecto político, embora seja forçado a concordar que nós não vamos conseguir evitar totalmente isso, né? A gente não vai conseguir evitar que isso se estabeleça, a gente vai ter que em algum momento entrar nesse tema, mas, sobretudo nas últimas eleições, a gente percebeu uma parcela que acabou adotando uma postura hipócrita, uma postura extremamente demagógica e até infantil, para se manter acima das discussões que estavam sendo travadas. Muita gente identificou isso como os isentões, o outro como a direita limpinha, e que, em determinada medida, muitos deles se identificaram ou se identificavam na segunda vertente, na vertente da hipocrisia pela falta de caráter. Mas que, ao longo do tempo, isso começa agora a se revelar, não diretamente ou não propriamente uma deturpação de caráter, mas uma necessidade de autoafirmação, de se colocar como acima ou não se misturando com uma discussão que para eles foi tida como uma discussão pobre. Então a gente viu e a gente ainda hoje percebe que diversos influenciadores, expoentes da mídia, jornalistas, agora, inclusive, tentam demonstrar um pequeno arrependimento pela situação que o país ingressou, mas que, nas eleições, diziam que tanto fazia votar em um ou outro, que botavam na mesma prateleira os dois, mas que agora reconhecem que tudo que está sendo feito
no país pela atual gestão, estava anunciado que seria feito, que era um projeto declarado, mas que ainda assim esses indivíduos preferiram não tomar partido porque eram limpinhos demais, eram puros demais para se misturar com essa discussão. Então, nós tivemos também, na minha leitura, uma grande responsabilidade desse segmento. Essa vertente que acabou se revelando, a vertente da afetação de virtude. Eu sou melhor do que tudo isso que está acontecendo à minha volta. Por isso eu posso dizer que tanto faz colocar um ladrão condenado várias vezes, comprovada a sua ilicitude, ou um cara que não fez nada disso, mas que fala palavrão. É a mesma coisa para mim, porque eu não me meto nessas discussões, eu estou acima disso. E agora ele vai lá e reclama do cara que foi lá colocado como síndico do prédio, né? Para ficar claro aqui que nós estamos falando de eleição para síndico de prédio, né? Então foi colocado como síndico do prédio dele esse indivíduo que roubava, que foi condenado, tal, e agora ele vem a reclamar, dizer que é um absurdo terem deixado esse cara tomar conta do prédio dele, que o prédio vai falir, que todo mundo vai ter que pagar a conta do prédio, quando lá atrás ele dizia que tanto fazia porque ele era melhor do que essa discussão. Então eu concordo com o Eduardo que temos essas duas grandes causas primordiais, mas não desprezemos também essa da afetação de virtude, principalmente aqui no Brasil e mais especificamente ainda se nós formos falar de discussões e debates eleitorais. Interessante porque ela desafia uma questão que é até filosófica e muito discutida, né, no âmbito da ideologia e da própria filosofia, que é as concepções sobre a realidade, né? Porque existem conceitos que eles são absolutos neles mesmos. Então, não importa a impressão que o indivíduo tenha sobre o fato não vai mudar. Então, ele não tem uma pedra é uma pedra, o mar é o mar, a água é molhada, a grama é verde. Então, a gente tem conceitos que são conceitos absolutos. E é o conceito de realidade ou de verdade, quando envolve temas que são pontos absolutos, a polarização é absolutamente natural, mais do que natural, ela é necessária, porque um lado vai estar certo, como o Thiago acabou de falar, e o outro vai estar errado. E outra coisa diferente são os aspectos, ou os fenômenos sociais, né, os aspectos da realidade, da convivência, que podem ser alterados a partir da percepção do observador. Que a observação faz com que aquilo possa tomar algumas características, e essencialmente são os temas subjetivos, são os temas nos quais entra a interpretação. E aí, nesses temas de interpretação, muitas vezes você polariza, você extremiza, sem levar em consideração que o que você está fazendo é fruto de uma interpretação. Ele não é um tema absoluto, ele é um tema que ele é moldável pela observação do agente, e que quando você faz isso e desconsidera que ali há uma observação sua influenciando na sua concepção, você tende ao extremismo, e aí você faz o extremismo subjetivo, e ao mesmo tempo você joga do outro lado o oposto, né, as características, a interpretação oposta. E aí, nesse ponto, você tem a influência do ponto de vista. Mas são duas coisas diferentes. Há os conceitos absolutos, que você pode observar ele de onde você quiser, ele não vai mudar, e há os fatos subjetivos, que são moldáveis à observação do agente. É só para ficar claro, porque nem tudo é polarização e nem tudo é extremismo objetivo, 100%, é certo e errado, né? Tem que ter cuidado um pouquinho na condução desse tipo de discussão. É só fazer essa observação. Olá! Você sabia que aqui no Brasil o Instituto da Legítima Defesa é extremamente subjetivo? E caso o indivíduo que se defende, sendo originalmente vítima de um crime, não o faça de modo absolutamente preciso, acabará ele, de vítima, passando a condição de criminoso e sendo penalmente responsabilizado por sua conduta?
Pois é, infelizmente isso é uma realidade fruto da intrincada legislação penal que temos aqui no Brasil, que trouxe para o Instituto da Legítima Defesa diversas peculiaridades que precisarão sempre ser observadas para assegurar que o indivíduo efetivamente está se defendendo e não cometendo um crime. Se você se interessa por esse assunto e quer saber tudo sobre a legítima defesa, eu tenho uma boa notícia para você. Está aberta uma nova turma aqui no CEPEDES do Legítima Defesa em Curso. O nosso carro-chefe com um conteúdo que esmiuça todos os elementos em torno da legítima defesa, deixando capacitado não só a exercê-la, como a analisar qualquer caso em que se discuta se tratar de fato de um caso de legítima defesa ou de mero crime. Clique aqui no botão Saiba Mais e venha conferir o nosso conteúdo. Eu te espero por lá.